Olá pessoal, o nosso vídeo de hoje é sobre cilindro. Eu coloquei umas figuras aí que se assemelham com cilindros. E o foco da nossa aula de hoje é como se calcula a área da superfície de cilindro. Porém, antes de a gente adentrar nesse conteúdo, é fundamental relembrarmos alguns tópicos sobre círculos. Por exemplo, dado um círculo qualquer de raio R, temos que a área do círculo é igual a π vezes R ao quadrado, onde π é 3,14 e R é o raio do círculo. Também precisamos lembrar do comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio, onde π é 3,14 e R é o raio do círculo. Uma observação: a área do círculo é a área ocupada por esse círculo. O comprimento da circunferência é essa linha ao redor do círculo. Então vamos ver agora como é que se calcula a área da superfície de cilindros. Assim como qualquer outro sólido, é essencial que você conheça alguns elementos dele para a gente calcular tanto a área da superfície como o volume. Então vamos ver aqui alguns elementos do cilindro. Eu destaquei aqui a base, né? Todo cilindro tem duas bases que são círculos, essa aqui embaixo e aqui em cima, ok? Temos também a altura, que é a distância do plano dessas bases, né? A distância entre as duas bases aqui. E também o raio, que é a distância do centro do círculo até qualquer parte da circunferência. Então, esses três são essenciais para a gente estar calculando a área da superfície. A gente vai focar basicamente nisso aqui no vídeo de hoje, que é a área da base, que a gente vai estar chamando de AB, a área lateral, que vamos chamar de AL, e, claro, né, a área total, que vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral, certo? É lógico isso, né? Se a gente quer a área total do cilindro, nós vamos ter que usar 2 vezes a área da base, pois ele tem duas bases, e mais somado, né, com a área lateral, que é essa parte aqui em volta do cilindro, certo? Bom, então vamos ver agora como se calcular a área da superfície de cilindros. Eu utilizei esse cilindro aqui como exemplo, certo? Atribuí a altura 20 centímetros e o raio da base dele 10 centímetros. Antes de calcular a área da superfície de cilindro, costuma-se fazer a planificação dele, pois fica mais simples de visualizar toda a sua superfície. O que é planificação? Como vocês estão vendo aí na tela, né? É pegar o sólido e abri-lo, colocando toda a sua superfície sobre o mesmo plano. Voltando agora para o nosso exemplo aqui, ó. Planifiquei esse cilindro. Tá aqui as duas bases, certo? Com as respectivas medidas, 10 centímetros de raio. E a parte lateral, certo? Que é esse retângulo aqui. As duas bases circulares. A lateral faz-se um corte vertical, abre ela e fica esse retângulo. Pronto. Vamos calcular primeiro essa área lateral, pois é um retângulo, aparentemente é mais simples, né? Quando você vai calcular essa área aqui, ó, como é um retângulo, é só fazer base vezes a altura. A altura está aqui, mas e o valor da base, ó, que é daqui para cá? Não temos. Como vamos encontrar? Se vocês repararem, esse lado aqui, ó, vai ser o mesmo comprimento dessa circunferência, pois se você fechar a lateral nesse círculo aqui, vai ter o mesmo comprimento, esse lado e a circunferência. Portanto, para você encontrar esse lado aqui, precisa-se fazer o comprimento dessa circunferência. Para quem não lembra, para calcular o comprimento de uma circunferência, é 2 vezes π vezes o raio. 2 vezes π é 3,14
E o raio nessa questão aqui, ó, é 10. Fazendo toda essa multiplicação, a gente vai ter o quê? 2 vezes 10, 20. 20 vezes 3,14 vai ficar 62,8 centímetros, ok? Então, esse valor aqui é o comprimento dessa base aqui. Já pode até colocar para não esquecer, 62,8 centímetros. Pronto, agora podemos calcular a área lateral. Como é um retângulo, 62,8 vezes 20, que vai dar 1.256 centímetros quadrados. Aqui nós temos a área lateral, que é essa parte aqui, ok? Agora vamos calcular a área de uma dessas bases. Como é um círculo, a gente vai ter que usar a fórmula. Para quem não lembra, eu disse no início do vídeo, π vezes o raio ao quadrado. Substituindo, 3,14 vezes o raio, que é 10, ao quadrado. Fazendo a potência primeiro, 10 vezes 10, 100. Fica 3,14 vezes 100. Multiplicando, 314 centímetros quadrados. A área de uma base dessa é 314 centímetros quadrados. Agora vamos finalmente para a área total. Como já vimos, né? A área total é a 2 vezes a área da base, pois temos duas bases, né, no cilindro, mais a área lateral. Já temos as duas informações. Substituindo, 2 vezes a área da base, que é 314, mais a área lateral, que é 1.256. 2 vezes 314 vai dar 628, mais 1.256 fica quanto? 1.884 centímetros quadrados. Então, essa aqui é a área total desse cilindro aqui, certo? Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários.